Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula, agora do segundo artigo do Credo, que é Criador do céu e da terra. O primeiro artigo é Crer em Deus Pai Todo-Poderoso, o segundo artigo, Criador do céu e da terra. No Credo niceno-constantinopolitano, eles acrescentam alguns adjetivos a mais para tentar fechar os conceitos, para tentar evitar o máximo de heresias possíveis. E aí você vai observar que no Credo niceno-constantinopolitano, vai estar escrito assim: Criador do céu e da terra, das coisas visíveis e invisíveis. Né? Então, nessa primeira imagem, a gente observa assim, que tem uma mão de Deus Pai, criando o mundo, o ser humano, seres visíveis e invisíveis, o céu, o purgatório, o inferno. Né? Pois bem, vamos lá. O mundo é a estrutura da realidade. Muito bem. A primeira pergunta que se faz é a seguinte: o mundo, por acaso, é, porventura, produto do acaso? O que é acaso, gente? O acaso, ele é algo que não tem explicação. Não tem uma causa final e nem uma causa inicial. Ok? Isso é muito comum na mentalidade moderna, justamente porque eu não vou saber ao certo qual é o filósofo moderno, mas ele, não sei se é Kant, Jung, James Jung, não sei, mas eles, basicamente, eles são os pais do... Eles matam os transcendentais de uma vez por outro, porque eles falam que não existe causa, só existe fenômenos. E pronto, sabe? Isso deriva do nominalismo, né? Isso é uma das consequências do nominalismo. Pois bem, quando a palavra acaso, eu acredito piamente nisso, que os gregos, os primeiros cristãos e as grandes mentes da Idade Média não sabiam nem se referenciar direito o que era isso. Não, porque as coisas não são ao acaso. Eles sabiam muito bem que não é acaso. É tanto isso que eles tentavam dominar muito bem a linguagem e a estrutura do raciocínio lógico, para se conseguir chegar às causas iniciais e finais de um determinado processo. Foi graças a isso que deu origem ao método científico. Pois bem, o mundo porventura é por acaso? Não. A causa do mundo é Deus, não o acaso. A teoria da evolução, por curiosidade, ela não trabalha com as causas, as 4 causas. Existem 4 causas da lógica humana. Tá? Você tem a causa material, a causa formal, a causa eficiente e a causa final. A causa material, você pergunta, de quê? Como? De que é feito aquilo? Certo? A causa formal, para quê? A causa eficiente, como? E a causa final, mas por quê? Entende? A teoria da evolução, ela só trabalha com a causa material, basicamente. Só isso. Ela jogou para a Terra e ela faz pressupostos mirabolantes sobre a causa eficiente, que é como. Ok? Basicamente isso. A causa final não existe. Por quê? Por que tem que evoluir? Aí sabe qual é a resposta? Não tem sentido. Porque é ao acaso. Isso é preguiça filosófica de pensar. Ok? Pois bem. Não. A causa do mundo é Deus. Não é ao acaso. Tanto é que alguns podem contra-argumentar sobre a teoria do Big Bang. Que, para quem não sabe, foi proposta por uma tentativa de explicação racional pelo padre Georges Lamarck. Acho que é assim que se fala, né? Possivelmente ele é austríaco para francês, não sei. Um padre que propôs a teoria do Big Bang. A teoria do Big Bang, para quem não sabe, ela tenta explicar que a origem do universo se derivou de uma partícula hipercondensada de matéria, onde tudo estava num único ponto e houve uma super explosão. Por isso que Big Bang, que é grande explosão. Ele propôs isso. Obviamente, só que
Aí que vem. Isso para os cientistas seria a causa inicial, certo? Mas da onde derivou essa partícula superdensa? Não, é uma pergunta que não se pode fazer, segundo eles. Como não se pode fazer? Então quer dizer que não tem causa? Essa partícula, essa primeira partícula? Viu que tem problemas? Viu que a ciência ela não consegue explicar tudo em si mesma? Pois é. Quem acha que a ciência consegue explicar tudo está caindo na ideologia chamada cientificismo. Né? Muito bem. O mundo não é um produto, não é um produto de fatores sem sentido, tanto que nos concerne a sua origem, como no que diz respeito à sua ordem interna e seu fim. Isso daqui são as 4 causas. Tá? Quem criou o mundo? Deus. Deus criou o mundo a partir do nada e o chamou todas as coisas à existência. O problema é que como as pessoas não gostam muito de estudar, elas acreditam e tentam conceber as coisas de acordo com a estrutura que elas são capazes. Muitas vezes elas reduzem Deus como ser um velho sentado com uma determinada vontade de fazer as coisas porque estava entediado e criou o mundo. Né? Essa é uma imagem de alguém que tem um intelecto muito infantil. Muito, muito infantil. Quando eu falo infantil, é infantil mesmo, sabe? Da estrutura de crianças mesmo. Né? Deus criou o mundo a partir do nada e chamou todas as coisas à existência. Deus é a existência. Você concorda comigo que eu só posso te dar, por exemplo, eu só posso te dar dinheiro se eu tiver dinheiro. Você só pode dar uma vaca para outra pessoa se você tiver uma vaca. Certo? Você só pode dar matéria. Aliás, você só pode dar vida se você tiver vida. Concorda comigo? Pois bem, Deus é a existência. Lembra que Moisés falou: eu sou aquele que é? Pois bem, Deus é a existência. E somente aquele que existe pode compartilhar com os outros parte da sua existência. Então, nós em Deus existimos. Então, Deus compartilha conosco por amor a existência. Sabe que você poderia não existir? Tem noção disso? Você poderia não existir? Pois bem, o ato de você não existir significa que você é um ser contingente. É isso que significa contingência. Você poderia não existir, como também poderia existir, como você está me vendo. Certo? Tá. Agora, Deus é um ser incontingente. Porque é alguém que é incontingente que pode dar existência ao ser contingente. Esse é um dos outros argumentos que tem das provas da existência de Deus, sabe? Não vou adentrar muito aqui. Mas, pois bem, tudo quanto existe depende de Deus. Só Ele é capaz de dar existência. Tá? E tem sua durabilidade no ser. Essa frase, durabilidade no ser, ou seja, ela dura em Deus enquanto Ele quer. Certo? Porque Ele é todo poderoso. Essa coisa ela existe em Deus. O que significa que essa coisa é Deus? Não é isso. Essa coisa existe em Deus. Okay? Ele que sustenta a realidade que nós conhecemos. A estrutura da realidade inteira. Ele que sustenta. Que é o próprio Deus. E tem sua durabilidade no ser, que é o próprio Deus. Okay? A ordem e as leis naturais também procedem de Deus? Sim. Você já começou a perceber, por exemplo, toda vez que você joga uma pedra do alto, ela cai? Você concorda comigo que essa lei da gravidade ela é natural, certo? Muito bem. Quando você rega uma semente, ela brota e nasce. Já viu isso? Pois bem, você vê que existe uma ordem intrínseca dentro das coisas ao redor? E é tão interessante que
A lei natural, no qual é uma lei intrínseca na realidade, que independe de religião, gente. Tipo assim, até os gregos já sabiam que ela existia, ok? Isso não é invenção da Igreja Católica. Isso não é invenção do seu professor de catequese. Não tem nada a ver com isso, ok? A lei natural é algo que pressupõe que existe na natureza das coisas existe um certo e um errado. Eu vou pegar um exemplo recentemente que eu estudei que é muito interessante. Por exemplo, tem uma manga. A manga é um bem, certo? A manga é um bem. Existe uma maneira correta, já intrínseca na manga, de usufruí-la. Você não vai comer a casca dela. E você não vai comer tampouco o caroço dela, né? Tampouco você vai comer 10 mangas ou 22 mangas, certo? Ou tampouco você vai subir naquele galho enorme, podre, para pegar a manga. Deu para entender? Existe uma maneira, na estrutura das coisas, da realidade, elas carregam dentro delas, com elas, na essência delas, o jeito certo e o jeito errado. O bom e o mal. A maneira correta de usufruir, a maneira incorreta. Isso é a lei natural. Ela independe de qualquer um. Por exemplo, lei natural. Ela é tão real que todas as constituições do mundo, mesmo que hoje vilipendiadas pelo relativismo, pela livre interpretação da lei, elas colocam como a lei, que é baseada na lei natural, que é o direito à vida. Todos nós temos direito à vida. De onde provém isso? Da lei natural, que está na estrutura da realidade. Certo? Pois bem, a ordem das leis naturais procedem de Deus? Sim, também a ordem das leis naturais são descobertas pela ciência e pertencem à criação de Deus. Para que Deus criou o mundo, então? O mundo foi criado para a glória de Deus, porque Ele o quis. Aí existe um argumento interessantíssimo, interessantíssimo. Vamos fazer o seguinte raciocínio. Qual Deus? Deus é perfeito? Deus é perfeito. Ok? Agora, pensamos em duas situações distintas. Um Deus que cria e o segundo Deus que não cria. Esse segundo Deus que não cria, ele guarda para si toda a perfeição. Ele guarda para si toda a perfeição. Certo? Agora, o Deus que cria é um Deus que quis compartilhar conosco a sua perfeição. Aí eu pergunto, qual Deus é mais perfeito? O Deus que cria ou o Deus que não cria? Obviamente é o Deus que cria. Certo? Porque ele cria por amor e por amor quer compartilhar a sua perfeição. Ele não é egoísta. O segundo Deus é egoísta, digamos assim. Ele ficou com a perfeição só para ele. Entende? Então, Deus cria o mundo para a glória dele. Porque a glória dele, em sua glória, ele quis partilhar a perfeição. Ok? Outra coisa que Deus cria: o céu e o inferno. O céu é o ambiente de Deus, morada dos anjos e dos santos. É a meta da criação. Pela expressão céu e terra, designamos toda a realidade criada. Por isso que a gente fala assim, ó, em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Quando eu falo assim, é Criador de toda a estrutura da realidade. Não só a realidade física, mas como também metafísica, transcendente, não, imaterial, o eterno. Okay? Então é dele que ele cria o céu e o inferno. Só que tem um problema. As pessoas associam o céu como lugar. Tanto que eu acho que isso se deve ao fato que nós conjugamos o verbo ir. Né?
eu vou para o céu. Não, você não desloca caminhando no tempo e no espaço, né? Antes e depois para ir para o céu. Não existe isso. O céu não é um lugar, tá, gente? Ele é um estado do espírito. Vai dar bug agora. Ele é um estado, tá? O céu é onde a vontade de Deus acontece sem resistência. O céu, portanto, quando a vida está presente, se eleva em densidade e felicidade. Uma vida como ninguém se encontra na Terra. Opostamente a isso, nós temos o inferno. A nossa fé designa por inferno o estado definitivo de distanciamento de Deus. É um estado. Céu e inferno são estados da alma. Tá? Opta por aquele estado quem, em presença de Deus, vê claramente o amor e apesar disso não aceita. Vou dar uma dica. Para vocês conceberem um pouco sobre o inferno, é o seguinte. Suponhamos uma pessoa luxuriosa, uma pessoa que tem gula e apega às coisas carnais. Se a pessoa ela não fizer mortificação com o passar do tempo, e suponhamos que ela vá para o inferno, ela tentará saciar a questão da luxúria e a questão da gula na eternidade sem ter corpo. O problema é que ela não tem corpo para saciar. Deu para entender o que é o estado de eterno sofrimento? Você não vai ter satisfação completa no inferno. Não. Você só tem no céu. No céu, você não precisa de corpo para satisfazer. No inferno, até você precisaria, só que você não tem o corpo. Entende? Certo? Então, por exemplo, no inferno, você não reconhece Deus. E você vive, é como se fosse um total egocentrismo dentro de si. Só que você só é intelecto que sobra, que é as suas faculdades, né? Quando a alma que sobra quando vai para o inferno é o intelecto. E você não tem as outras coisas para satisfazer. É por isso que existe, para aqueles que estão predestinados ao céu pelas suas próprias ações, são destinados ao céu pelas suas ações, só que não estão completos, existe uma certa purificação da alma. A isso damos o nome de purgatório. Ok? Purgatório. Então nós temos o inferno, como se fosse você tem um inferno. O inferno é como se fosse, você imagina um grande prédio de 100 andares, certo? O inferno, que é a parte inferior, ela é como se fosse o subsolo. Só que tem um problema. É um subsolo no qual a porta só abre quem está lá de cima. Quem está lá embaixo não consegue, entende? Então, se uma vez você cai no inferno, você não consegue sair. Porém, no primeiro e segundo andar, está o purgatório, onde você precisa se purificar até você atingir os andares superiores, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, até o 10º. Ok? Suponhamos, né? Essa é basicamente uma analogia para vocês tentarem entender a gradação. Inferno, que não se comunica nada com o purgatório. Agora você tem o purgatório e o céu. Ok? Muito bem. A nossa fé, então, designa por inferno o estado definitivo de distanciamento de Deus. Opta por aquele estado, quem em presença de Deus vê claramente o amor e apesar disso não o aceita. Ok? Pois bem. Quando nós falamos assim, crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, das coisas visíveis e invisíveis. Existem coisas invisíveis que ele criou, certo? Muito bem. Que coisas invisíveis são essas que ele criou? Os anjos e os demônios. Por exemplo, o céu, o inferno, né? Anjos e demônios. Vamos lá. O que são os anjos? Os anjos são criaturas de Deus, puramente espirituais, que têm inteligência e vontade. Não são corporais nem mortais
e normalmente não são visíveis. Vivem constantemente na presença de Deus e transmitem aos seres humanos a vontade de Deus e a sua proteção. Podemos relacionar-nos com os anjos? A gente pode dialogar com eles, orar com eles? Sim. Podemos invocar a ajuda ao pedir intercessão junto a Deus. Igual, por exemplo, quando você reza com crianças, meu anjo da guarda, meu bom amiguinho, me leve sempre para um bom caminho. Essa é uma oração que você pode ensinar ao seu filho, por exemplo, a sua criança, seu filho, a rezar. A começar a colocar no imaginário dele que sim, temos anjos, tem pessoas que nos auxiliam, tem criaturas celestes que nos auxiliam, né? O que propósito Deus criou os anjos? Deus criou os anjos para ser por ele honrados e adorados e servidos e para torná-los eternamente felizes. Só que, deixa eu ver se a gente já vai passar para a próxima. Então, aqui, ó. Que forma ou figura tem os anjos? Os anjos não têm forma nem figura alguma sensível, porque são puros espíritos, dotados de duas essências, que é a inteligência e vontade, criados por Deus para subsistirem sem precisar estar unidos ao corpo algum. Legal, né? Você foi criado subsistindo em um corpo. Os anjos não. Por que os anjos são representados sob formas visíveis? Os anjos são representados sob formas visíveis, primeiro, para ajudar a nossa imaginação. Lembra que todo mundo aqui é cabaço, limitado, a gente precisa de coisas imaginativas, de linguagem para conseguir acessar, raciocinar e acessar o intelecto? Pois é. Então Deus nos permite, por meio de algumas revelações, para ajudar a nossa imaginação. E porque muitas vezes assim apareceram aos homens, como lemos nas Sagradas Escrituras. Os anjos também podem, você pode ter aparições de anjos, só que também de demônios, né? Todos os anjos permaneceram fiéis a Deus? Não. Nem todos os anjos permaneceram fiéis a Deus, mas muitos deles, por soberba, pretendem ser iguais a Ele, no caso, iguais a Deus, independentemente do seu poder. E por este pecado foram desterrados para sempre do paraíso e condenados ao inferno. É daí que nasce Lúcifer, o príncipe dos anjos. Lúcifer não queria adorar a Deus e não ele pecou por soberba, que é o primeiro dos 7 pecados capitais. Soberba é o principal pecado que o ser humano consegue executar, né, digamos assim, soberba. Ele, na sua soberba, ele não quis permanecer fiel a Deus. Não. Ele utilizou sua vontade e falou, não quero. Ok? O que são os demônios? Os anjos são anjos excluídos para sempre do paraíso e condenados ao inferno. São chamados de demônios, e seu líder é denominado Lúcifer ou Satanás. Podem fazer-nos muito mal, à alma e ao corpo, se Deus lhes der permissão, sobretudo, tentando-nos pecar, isto é, fazer-nos afastar de Deus. Você já viu aquela historinha, aquela imagem que tem o carinha, que tem um anjinho de um lado e o demônio do outro? Pois bem, é uma figura representativa, certo? Imaginativa, mas ela é muito real. Ela tem um grau, baseado na estrutura da realidade, muito interessante. Porque é por meio do intelecto que os anjos nos tentam. É por meio da deturpação da nossa vontade que os anjos nos tentam. Os demônios nos tentam pela inveja que tem de nós. Porque nós somos criaturas amadas de Deus. Os anjos, ou os demônios, não quiseram esse amor divino. Logo, eles desenvolveram um dos outros pecados capitais. Nós temos como pecados capitais, pecados do espírito, né, que acontece só na parte do espírito. A vaidade,
a soberba, que é o orgulho. Um pouquinho mais abaixo, a vaidade. Lúcifer peca por vaidade também. Depois nós temos inveja. Inveja. A inveja. Os demônios tentam pela inveja que tem de nós, que nos faz desejar nossa condenação eterna e por ódio a Deus, cuja imagem em nós resplandece. Lembra que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus? Pois bem, os anjos odeiam isso na gente. Minto, perdão. Os demônios odeiam isso na gente. Ok? E por que Deus permite as tentações? Deus permite as tentações para que em nós, vencendo-as com sua graça, exercemos as virtudes e alcançamos os merecimentos do céu. Você só aprende algo, já percebeu na sua vida que você só aprende algo quando você tem a dificuldade e começa a transpor aquela dificuldade? Você só aprende a andar porque você sofre por não andar. E você, quando bebezinho, tenta engatilhar. Você só aprende algo porque você sofre por aquilo para vencer. Você só é santo quando você tem provações na sua vida e vence essas provações. Esse é um dos caminhos da santidade. Okay? Por isso que Deus nos permite. Como podemos vencer as tentações? As tentações são vencidas com vigilância, oração e mortificação. A vigilância é estar atento e saber que aquilo existe. Com a oração, que é o processo de diálogo com Deus, e com a mortificação do corpo. Porque muitas vezes nossa alma sensitiva ela é desordenada, certo? Esse processo de desordenação faz com que nós achamos que o corpo é o que manda, não o espírito. E a gente dá mais voz ao corpo do que ao espírito. Jesus ele é tentado no deserto. Se você pegar a passagem de Jesus no qual ele é tentado no deserto, ele é tentado por 3 coisas, basicamente. Primeiro, o anjo, o demônio, Jesus sente fome, e o anjo pega uma pedra e fala assim, já que você é um fodão, transforma isso daí transforma isso em pão. Você sabe o que é isso? É a tentação pela carne que Jesus estava sofrendo. Aí o que Jesus fala? Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Certo? Pois bem, segunda coisa que Jesus é tentado. Jesus é tentado pelo mundo. Jesus é levado ao monte muito alto e é mostrado a ele todos os reinos. Todos os reinos. Todos os reinos. As riquezas. Então nós tivemos a carne, segunda tentação, o mundo, as coisas do mundo. E a terceira tentação de Cristo. Cristo o demônio chega para ele e fala assim, o senhor não é o filho de Deus? Atira-te dessa pedra aqui, desse alto aqui, que os anjos vêm te buscar. Jesus responde, não tentarás o Senhor teu Deus. Sabe por quê? Porque nós somos fracos. Nós somos fracos. Não tenta, porque a gente vai cair. É isso que tem que ter noção no processo de santidade. Eu e você somos fracos. Todos nós somos fracos. Não tem um padre na igreja que não é fraco. Não passou um papa que não foi fraco. Até Pedro negou, que foi o primeiro papa, negou Cristo 3 vezes. Entende? Todos nós somos fracos. Não dê oportunidade à tentação. Certo? Não dê oportunidade à tentação. Beleza. Muito bem. Agora, eu vou trabalhar aqui com vocês um negócio bem interessante. Isso aqui é bem ilustrativo. Bem, o que nós temos aqui é um esquema que eu realizei, que é o seguinte. Os anjos, tirados do catecismo da Igreja Católica, claro, né? Os anjos são criaturas de Deus puramente espirituais, que têm inteligência e vontade, que são as 2 substâncias, tá? Que compõem do que o anjo é feito. A pergunta é essa. O que o anjo é feito? O que o demônio é feito? E o que a alma do ser humano é feito? Resposta: intelecto e vontade.
tá? Essas são as duas substâncias do espírito: intelecto e vontade. Os anjos são criaturas de Deus puramente espirituais que têm intelecto e vontade. Não são corporais nem mortais. Normalmente não são visíveis. Vivem constantemente na presença de Deus e transmitem aos seres humanos a vontade de Deus e sua proteção. Isso a gente já tinha lido anteriormente. Agora eu vou falar sobre os demônios especificamente aqui. Ó. Vamos lá, os demônios. Anjos excluídos para sempre do paraíso e condenados ao inferno são chamados de demônios e seu líder é denominado Lúcifer ou Satanás. Podem nos fazer muito mal à alma do corpo e se Deus lhe der permissão, sobretudo tentando nos pecar, isto é, fazemos afastar de Deus. Ok? Isso são os demônios. Para quem tiver curiosidade, anotem aí. Existe um livro do padre Gabriel Amotti. Era o exorcista oficial do Vaticano. Aí o trem pega. Existem alguns livros dele, de 1990, Histórias Contadas do Exorcista, de padre Gabriel Amotti. Okay? E o outro, Memórias de um Exorcista. Enfim, vocês digitam Padre Gabriel Amorth. A-M-O-R-T-H. Padre Gabriel Amorth. E vocês leiam os relatos durante os exorcismos dele. Tá? Exorcismo é algo muito raro, tá, gente? Muito raro. Muito raro. Não é isso igual algumas denominações protestantes acham. Tá? Muito raro. Existem graus. Eu não sei ao todos, tá? Não sei. São os graus de... Vocês podem procurar depois. Graus de possessão demoníaca. Possessão é o último... deixa eu tentar acessar para vocês. Enfim. Mas primeiro você tem a opressão, a tentação, tá? A tentação é o primeiro grau. Eles nos tentam para desviar de Deus, certo? Eu acho que o segundo grau é a obsessão. A obsessão é quando ele ataca mais forte, né? Você tem a vexação, quando ele começa a agir em coisas ao redor. Só sei sim que o último grau é a possessão. É o raríssimo, mas aí a pessoa, lembra que a pessoa é de intelecto e vontade, essa vontade, por livre e espontânea vontade, ele tem que dar abertura a ele. O trem é legal. Para quem tiver interesse, existe uma entrevista muito interessante no canal do YouTube. Essa entrevista com um ex-satanista. É uma entrevista no Anima Podcast. Acho que é Anima Podcast, não se eu me engano. Eu vou colocar na descrição desse link essa ponte para vocês verem o testemunho dele. É impressionante. Impressionante. Ele teve contatos com situações preternaturais. Que são situações assim, a ponto de demônio virar ele de cabeça para baixo, alguma coisa assim do tipo, sabe? Ele teve isso. Ele chegou a um grau máximo assim, de vexação, né, demoníaca. Então, é real. E eu recomendo vocês estudarem sobre, vocês vão ficar assim impressionados. Impressionadíssimos. Porque de fato existe. Entende? O maior trunfo do demônio, hoje na modernidade, foi fazer com que as pessoas acreditem que ele não exista. Essa foi a maior cartada dele. Melhor cartada. Ok? Tem casos, eu lembro de um conhecido meu que participava do Ministério de Cura e Libertação da RCC, da Renovação Católica Carismática, no qual ele participou de visitas às casas e foi chamado para uma determinada casa. E sim, durante o terço ele rezou muito
tem todo o processo de preparação, não é qualquer um que pode ser feito. Você tem que estar em estado de graça, significa que você tem que estar confessado, comungado, senão o demônio joga na sua cara os seus pecados. Não sei se você sabe, na frente de todo mundo, né? E aí, esse cara, ele chegou, e aí quando ele chegou na casa, o cara, que era o dono da casa, começou a ficar nervoso, do nada. E aí, quando ele sentiu que tinha alguma coisa atrás do guarda-roupa, e era um objeto consagrado, né? E ele falou, tem atrás do guarda-roupa. E ele foi atrás do guarda-roupa, o cara avançou nele. Avançou com força monstruosa. E aí depois ele começou a rezar o texto, ele começou a ter algumas manifestações. E ali é porque tinha um objeto consagrado ali, que estava tendo uma vexação ali naquela residência, né? Então, muito cuidado, tá? Muito cuidado. Utilize sempre objetos abençoados. Muito cuidado que você bebe, ou algo assim do tipo. Eu não estou passando medo, tá, gente? Porque qualquer padre que faz o curso de exorcista, ele sabe que isso existe, ok? Para quem não sabe, existe a Igreja Satânica dos Estados Unidos, que por sinal tem uma sede aqui no Brasil, se não me engano. Depois vocês pesquisem sobre a profanação eucarística de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles pegam Jesus, colocam numa tipo uma taça grande assim, e pede para uma prostituta mijar em cima do altar. Eles pagam $300 por rocha consagrada. E você sabe que é o problema? Eles sabem do valor da sacralidade. E tem muito católico hipócrita, com perdão da palavra, não sabe porra nenhuma, e que não dá valor a Jesus Eucarístico. Até um satanista dá mais valor que eles, que esses católicos. Até satanista dá mais valor do que muitos católicos. Porque senão eles não pagariam $300. Para quem duvida, o padre Christian Chakar falou isso numa das suas homilias. Alguns cursos, né, que ele fez para ser exorcista, né? Você vê a noção da coisa. Pesada, né? Pois bem, voltemos. E o ser humano, Douglas? Vamos lá. O ser humano, ele tem um corpo, aí ó, o corpo do ser humano, e ele tem a alma dele. A alma espiritual, ok? Alma espiritual. A alma espiritual, assim como os anjos, é formada de intelecto e vontade, né? O intelecto, gente, ele busca a verdade. A vontade busca o que é bom. E os sentidos buscam o que é belo, que é justamente os três transcendentais, né? Isso daqui é a estrutura mais completa que você pode estudar no ser humano. Eu vou abrir agora para vocês um arquivo que não está na apostila, mas que eu assim o fiz para que seja melhor elucidada essa estrutura do ser humano, ok? Olha só, dê uma olhada nesse arquivo aqui. Graus de participação da criação divina. Aqui é bem interessante porque ele divide a estrutura do ser humano, né? Vamos dar uma olhada nesse arquivo aqui com maior calma? Olha aqui, eu vou ampliar aqui para vocês. Olha só, nós temos basicamente Deus durante seu processo de criação, ele cria as coisas materiais. Então, por exemplo, uma pedra, ela só é material, não possui vida, certo? A partir do momento, vai elevando o grau de perfeição. Agora nós já temos vida. A próxima etapa são os vegetais. Os vegetais. Agora nós já temos sentidos. Aí já tem os animais. Agora nós já temos o espírito. Enfim, nós chegamos no ser humano, certo? Aí o que acontece? O ser humano, ele é matéria. Então, o ser humano é matéria. O ser humano possui uma alma vegetativa, porque ele nutre, cresce e reproduz. O ser humano possui uma alma sensitiva, porque ele tem sentidos externos e sentidos internos, né? Nós não vamos adentrar especificamente sobre isso, não prolonga muito a aula.
E por fim, que só o ser humano tem, o ser humano possui uma alma espiritual, que é dotado de intelecto e vontade, certo? Deixa eu só colocar aqui, ó. Intelecto e vontade. Muito bem. Isso é a maneira mais completa de descrever um ser humano. Isso é a maneira mais completa de se descrever um ser humano. Tá? E é nessa alma espiritual que nós temos o intelecto e a vontade. Deixa eu colocar aqui de novo aqui. Intelecto e vontade. Certo? Basicamente isso, gente. Essa é a estrutura mais completa que vocês podem ver sobre do que de fato é um ser humano. Ok? Muito bem.